Seu nome? Josileide Vieira Maciel, Idade? 57 anos, Atual profissão? agricultora. Pronto. Então, basicamente, assim, a gente queria fazer uma pergunta de como foi que você chegou aqui na Vila Dilmari. Cheguei, meu filho, por mérito de muito sofrimento, muita luta. Aí vim morar aqui, saí do meu sítio, porque lá as coisas eram muito difíceis, vim pra cá. E aqui comecei a trabalhar na roça, fui criar meus filhos, né? Aí chegou um período que eu fiquei viúva com 27 anos de idade, com 4 filhos pequenos. Aí passei 4 anos solteira com meus filhos, inventei de me juntar com um rapaz. Não deu certo, porque ele me espancava. Ele me espancava muito. Aí foi o jeito de abandonar casa, com filho e tudo. Aí fui morar sozinha, tive 5 filhos com ele. Para completar, era 9 filhos. Aí criei meus filhos trabalhando na roça, batalhando e sou vitoriosa. Pronto, aí no caso, dona Josileide, a senhora veio de que região? Do sítio Calabaço. Calabaço. Isso. Aí lá a senhora era natural de lá, no caso? Exatamente. Os pais da senhora de lá? De lá, nasci e me criei lá. Aí de lá a senhora veio para cá pelo Mari através dessa questão que a senhora ficou viúva lá. Exatamente. Aí no caso, como foi que aconteceu essa questão da senhora vir para cá? A senhora veio após a morte dele? Porque meu pai já morava aqui, aí me chamou, né, para mim ficar mais perto dele. Eu não tinha mais mãe, aí vim morar perto do meu pai, né? Porque Aí no caso a senhora perdeu a mãe nova? novinha, com 17 anos. Aí eram muitos irmãos? 6 irmãos. Aí quem ficou por conta dos irmãos? Eles já eram casados A também. senhora, no caso, era a caçula. A caçula de 6 irmãos. Aí a senhora ficou morando com seu pai Foi. Fiquei até morando mais com ou meu menos pai que idade? Uns 3 anos, depois que eu fiquei viúva. Fiquei uns 3 anos, aí arranjei uma casinha e fui morar, né? Não, no caso assim, no tempo da sua infância, como foi assim, na questão do seu crescimento? Com esse mãe falecida, só com seu pai? Fiquei com meu pai, aí me casei com 18 anos, aí vivi com ele 10 anos, com 26 anos, 27 anos, fiquei viúva. Aí, no caso assim, a parte da infância da senhora, no caso, foi voltada para a agricultura também? Muito, só trabalhava na roça, só trabalhava. Toda a sua infância? Toda a minha infância, desde novinha. Com meus 10 anos de idade já estava na roça, trabalhando. Aí trabalhava com feijão, com milho? Com feijão, milho, plantava algodão na época, colhia os algodão, porque a gente sobrevivia daquela safra de algodão. Tá entendendo? No tempo da minha juventude. Nossos pais, a gente colhia, vamos supor, a gente colocava um bacio grande, plantava algodão, nós tirava de 400 arrobas de algodão, era para entregar na bodega, porque a gente pegava o milho, o feijão, arroz era para comer o final de semana. Aí quando fazia aquela colheita que pagava a despesa durante aquele período que meu pai pagava as contas na bodega, a gente sobrava às vezes para comprar um vestido para cada um, mas sabe de quê? De chita. Era um tecido que chamava chita, que precisava botar um forro de volta ao mundo para poder vestir. Foi muito difícil a vida da gente quando era jovem. E a senhora, no caso, quando se viu sem mãe, como foi a... Foi muito difícil. Foi um pacto que eu não esperava perder minha mãe de repente. Porque ela morreu de morte natural, o coração matou de repente. Foi Aí, no infarto. caso, quem assumiu? Meu pai ficou comigo. Totalmente. Meu pai ficou comigo, né? Depois casou-se. Aí tive uma madrasta muito boa, graças a Deus. Que ela foi uma segunda mãe pra gente, né? Principalmente pra mim e meus filhos. Muito boa. Não tenho queixa da Dona Maria. Foi uma pessoa nota 10. Pronto, aí vamos voltar aqui para a história que a senhora voltou para cá. A senhora voltou, não, na verdade veio para cá, para a vila. A senhora veio para cá, se juntou com os 4 filhos. Como era o relacionamento Foi do muito atual difícil. com os filhos anteriores? Muito difícil. Ele bebia e me espancava, queria espancar meus filhos. E nessa luta, nessa peleja, ainda separamos várias vezes, a gente voltava. Foi 12 anos de muito sofrimento. Até que eu decidi tomar uma decisão da minha vida, sair com 9 filhos, porque eu tinha 4 e mais 5 que eu tinha tido dele. Porque meu amor é tão grande por o homem, que eu me juntei, que eu achava que eu tendo aqueles filhos, a vida ia mudar do lado dele. E ele não mudou. Ele é cada dia mais ruim para mim.
E para meus filhos também, queria agredir meus filhos foram crescendo. E a minha decisão foi abandonar a casa com filho, com tudo. E saí e fui morar de favor, com meus 9 filhos. Aí fui enfrentar a roça, tudo na vida eu enfrentei. Limpar a casa dos outros no final de semana. Não era para ganhar dinheiro, às vezes para ganhar um prato de comida, mas carreguei numa opinião que para aquela vida eu não voltaria mais. E não voltei até hoje. Mas no geral, ele ainda ficou importunando a senhora? Muito. Me ameaçava, né? Ele chegava a me ameaçar, precisou a justiça se interferir. Depois que a justiça fez um termo para ele se distanciar de mim, 100 metros da onde eu estava morando, ele parou mais um pouco, né? Assim, foi muito difícil, meu filho, a vida. Aí, no caso, a senhora ficou morando aqui com todos os seus filhos? Todos meus filhos, graças a Deus. Hoje já são quase todos casados, de 9 filhos, só tem 2 solteiros, né? Hoje são pai de família, já tenho 6 netos e dou glória a Deus por ter vencido. Eu acredito que muitas outras mulheres que passem o que eu já passei, podem erguer a cabeça e ter fé e ir à luta, porque ela vai vencer como eu venci. Maravilha. Aí, no caso, assim, hoje a senhora já tem a sua casa própria e como Graças a Deus. Com muita luta, muita garra, mas consegui. Comprei esse terrenozinho aqui. Quando meu marido faleceu, eu consegui uma pensão por morte dele. Aí consegui comprar esse terreno, que hoje nós estamos aqui debaixo dessa casinha. E com a ajuda, né, da população, conseguiram me ajudar a construir essa casinha e hoje moro nela. Graças a Deus. Maravilha. E assim, no geral, o que você poderia dizer, assim, para essa juventude atual? O que você poderia dizer, assim, um conselho, realmente? Eu sei que a senhora passa esses conselhos para os seus filhos e tudo mais, mas, tipo assim, para quem está nos ouvindo, o que você gostaria de dizer, assim, a respeito? Ou para uma mulher que também sofre essa violência doméstica que a senhora passou? Para os jovens, eu tenho minhas filhas e eu sempre digo a elas, filha, vocês olhem, quando vocês arrumar alguém para a vida de vocês, não vá pela boniteza, pela riqueza, porque anda numa moto chique, porque anda num carro lindo. Você olhe, escute e ouça bem o que é que tem por detrás dessa pessoa que está ali todo maravilhoso. Porque você às vezes vê um jovem lindão, bonitão, conquistando uma filha alheia e por detrás daquele jovem é outra pessoa. Existe muita maldade. Tem que ter muito cuidado nisso. Dona Rosaleira, a senhora chegou a estudar? Muito pouco, filho. Fiz a 8ª série. Isso lá no Calabouço? A quarta série eu fiz no Calabouço. E para mim continuar, que eu continuei até a 8ª série, eu fui para a casa de uma filha de Zusa Severino, Marizeuda. Eu cuidava de uma filha dela de 2 anos e eles me davam o estudo. Porque isso, o pobre não tinha direito. No Iguatu. Ah, e a senhora chegou a morar no Iguatu? Iguatu, exatamente. Ainda isso passei... com idade de mais ou menos quantos anos? Eu tinha 13 anos. Então foi logo após o falecimento da mãe da senhora? Foi antes, né? Minha mãe ainda era viva. Ah, ela ainda era viva? Ainda era viva, era. Aí no caso a senhora foi para Iguatu, aí depois a senhora retornou? Acho que foi no período de 81 que eu fui para Iguatu. Aí a senhora ainda retornou? Aí retornei, eu fiz a 8ª série. Quando eu concluí a 8ª série, aí eu vim, porque minha mãe já também não estava num período muito bom, sentindo muito cansaço, as coisas muito difíceis. Quando chego, foi em 84. Eu fui em 81 para Iguatu, aí fiquei 81, 82, 83, 84. Quando foi em 85 eu retornei para minha mãe. Né? Aí eu tinha feito a 8ª série, foi o que eu estudei. Que aí no caso foi o período que ela adoeceu. Que ela adoeceu e de repente morreu, que era coração crescido, né? Ela morreu bem rápidozinho. Mas aí a senhora, que teve esse intuito de querer que seus filhos procurassem estudo, a senhora ainda acredita que o estudo ainda pode fazer a diferença na vida de alguém? Com certeza, muita diferença, muita. Hoje eu não tô com 2 ou 3 filhos formados porque minhas condições não dá. Mas meu sonho, meus filhos todos terminaram o 3º ano do ensino médio, graças a Deus. Mas eu agradeço primeiro a Deus e estar aqui, morando aqui nessa vila também. Que ela tem os seus lados de difícil, mas também tem os lados bons, né? E meus filhos, todo mundo terminaram os estudos deles, graças a Deus, do 3º ano. E tem uma filha que fez faculdade de pedagogia, graças a Deus. Foi com muita dificuldade, mas consegui fazer, que é a Disnara, né? Que bom. Então, no caso, no geral,
Vamos agora, a gente fala um pouquinho sobre a vida da senhora e, no caso, pela cor da senhora, pela cor da pele da senhora. A senhora acha que a senhora sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de dificuldade na vida por conta disso? Sim, porque a gente vem de uma origem de negros, né? De famílias negras. Eu tenho esse cabelo mais esticado um pouquinho, mas a minha bisavó era negra, era índia. Só porque a pele dela era bem preta e o cabelo bom, você não sabe? Aí a gente sempre tem esse preconceito sobre cor, né? Sempre vem desde o início. Mas a gente poderia acabar com isso. Tanto é que muito triste. o pai da senhora tem um apelido, né? José Preto. Por eles ter a pele escura. O PT é a pele escura, exatamente. Aí, no caso, todos os familiares da senhora puxou o tom de pele que você tem? Tem alguns mais Exatamente. claros? Não, tem uns mais pretos do que eu ainda. Que o Leudo é mais preto do que eu. Aí tem uns que, por causa da mamãe, que minha mãe da família Vieira da Tapera é mais branca, aí mamãe, uns puxou mais claro um pouquinho. Mas quem puxa por o meu pai é filho de Zé Preto, né? Mas existe, toda a vida existiu, meu filho, esse preconceito, mas estava no tempo de acabar, né? Mas aí, no caso, só pra gente finalizar, se a senhora pudesse voltar no tempo e há, não sei, 30 anos atrás, qual o conselho que você se daria? Um conselho assim, se você pudesse voltar no tempo e dizer assim, Josa, faça isso, que vai ser melhor pra você. 30 anos aqui atrás. O que você faria de diferente, no caso, na sua vida? Se você pudesse ter a escolha. Agora você me pegou, eu, porque tem tantas coisas que eu queria que melhorasse. Que eu tive uma vida sofrida, né? Agora passou um branco, não sei. No caso, você poderia, não sei, voltar no tempo e dizer assim, pra escolher melhor com quem você se relacionava? Não. Ou pra escolher melhor, assim, Não. o marido? Pra eu ter, assim, pra mim, voltar no tempo, eu queria que não tivesse acontecido o segundo casamento que eu tive. Pelo sofrimento que Pelo você sofrimento veio a da ter. pessoa dele. Não de ter dado meus filhos, porque eles são meus tesouros. Mas né? pelo sofrimento, né? Pelo que você sofrimento, eu não queria ter passado por o que eu passei, né? Você acha também que mais o amor que você tinha era, não sei, era tipo uma dependência dele ou porque você talvez achava que não tivesse apoio? Eu acho que é isso. Achava que eu não tivesse apoio, porque é uma família grande, né? Achava que ninguém ia me apoiar mais, né? Mas consegui vencer. E hoje uma coisa que você se orgulha de ter construído? Meus filhos, essa família linda, maravilhosa. Isso aqui é meu orgulho. É minhas filhas. Viu? Minhas filhas é tudo na minha vida. A coisa mais maravilhosa que Deus me deu foi essas filhas. Porque tem deles aí com 33 anos, a mais nova tem 20 anos. Mas não amanhece o dia me respondendo em nada. Aqui quem grita alto sou eu. Né? Que bom. É.